Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Quem fala com você é Padre Patrick. Vamos meditar junto hoje, nesse domingo, a Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrando hoje São Pedro e São Paulo, nós pedimos ao Senhor o dom do amor à Igreja. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo, mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela sua autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus chamou e confiou-lhe a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado e, como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a Igreja aos gentios. Paulo de Tarso, perseguidor acérrimo da Igreja, converte-se no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são postos ao serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, percorre o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação, especialmente aos pagãos. Depois de terem sofrido toda a espécie de perseguições, ambos são martirizados em Roma, regando com o seu sangue o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus. Assim, celebrando a festa desses dois grandes apóstolos, meditando a palavra que hoje o Senhor nos confia, nós vemos como que Deus ama cada um de nós, ao ponto de ter nos deixado um guia. São Pedro para nós, o Papa Francisco hoje. Quantos papas? 266 nós tivemos ao longo da história. Pedro foi o primeiro Papa. Jesus, lá em Cesareia de Filipe, ali Jesus pergunta aos seus: O que estão dizendo de mim? Para os outros, quem sou eu? Aí eles começaram a dizer, Alguns dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Um diz que é João Batista, outros que é Elias. Jesus pergunta depois: E vós, o que dizeis de mim? O que vós pensais de mim? Para vós, quem sou eu? Então essa pergunta é fundamental para a nossa vida de cristão. Pedro responde com autoridade, cheio da graça e a força do Espírito Santo. Ele diz: Tu és o Messias, o Filho
do Deus vivo. E depois Jesus responde a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Vemos a figura importantíssima, né, de São Pedro. Jesus Cristo entregou a ele a chave do reino dos céus, dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No evangelho de hoje nós ouvimos. Então nós vemos essa chave do reino dos céus entregue a Pedro. Então Pedro era um líder nato, era um homem cheio do Espírito Santo, mas nem sempre foi assim, corrigindo. E nós vemos Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Depois Pedro, né, chora amargamente. O Senhor aparece a ele, né, e pergunta se ele o ama. Pedro confirma por 3 vezes, dizendo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Pedro foi até o fim, entregando sua vida, derramando o seu sangue. Pedro, né, foi levado a Roma, e ali a tradição diz, segundo os escritos, né, de santos padres, que Pedro foi crucificado cabeça para baixo, né, a seu pedido, porque não era digno de ser crucificado como mestre. Pedro derrama o seu sangue. Pedro, de covarde, passa a ser um corajoso e anunciador da palavra de Deus. Paulo, nós sabemos que é de Tarso. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Paulo, um judeu ferrenho, que cumpria as regras, que vivia uma vida entregue à sua tradição. O Paulo, né, que é chamado Saulo primeiramente, teve uma experiência com o Senhor, né, no caminho a Damasco, na perseguição dos cristãos. Vai dizer a palavra que ele teve um encontro com o Senhor, né? Dizem que caiu do cavalo, né? Se caiu do cavalo, não sabemos. O importante é que ele teve uma experiência com o Senhor, ao ponto que ele ficou cego. Depois ele teve que ter com Ananias, que realizou a obra que o Senhor tinha confiado e recuperou a sua visão. Então Paulo perseguia os cristãos. E Jesus aparece a ele e pergunta: por que me persegues? Perseguir cristão é perseguir o próprio Cristo. Por isso que nós dizemos que a igreja é Cristo. Cristo é a igreja. E celebrando a festa desses 2 apóstolos, Paulo, né, que indo a Roma como cidadão romano, né, não foi condenado à morte, crucifixão, como Pedro. Então, Paulo, indo a Roma, ali ele sofre o martírio. Tendo sua cidadania romana, ele não foi condenado à crucifixão, porém, ele é decapitado. E se nós formos a Roma, tem uma igreja, a igreja delle Tre Fontane, o lugar onde marca o martírio de Paulo. E chama três fontanas, justamente porque a tradição diz que quando Paulo sofreu o martírio, a sua cabeça, ela bateu 3 vezes no chão. E ali nasceu 3 fontes. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Realmente tem 3 fontes naturais. E os peregrinos vão, pegam água, tudo mais, para levar suas casas. E nós vemos essa graça de Deus acontecendo na vida daqueles que creem, daqueles que esperam, daqueles que confiam no Senhor. Foi construída a igreja de São Paulo fora dos muros. Ali está, né,
depositado os seus restos mortais, e ali também se encontra uma corrente no qual ele foi preso. Até hoje temos a oportunidade, né, de conhecer esses lugares maravilhosos, né, que desperta em nós a fé confiante no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, como disse no início, a graça do dom do amor, para podermos amar a igreja, porque a igreja é de Jesus, e nós temos a oportunidade de fazermos parte da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou apenas uma igreja, que é a igreja que nós participamos, da igreja que nós professamos a nossa fé, que veio lá dos apóstolos. E é bonito, né? Existe toda essa questão da tradição que nossa igreja, né, proclama, a tradição com a palavra, com o magistério, com a voz do Santo Padre da igreja. Só pode ser católico aquele que tenha coragem de se dobrar diante da vontade de Deus. E hoje, quando nós vemos, né, tantas igrejas surgindo, claro, existem igrejas sérias, mas tantas igrejas evangélicas, né, surgindo, frutos da falta de capacidade de se dobrar diante da palavra, faltando a humildade no coração. As pessoas, né, vão brigando entre si, vão querendo colocar os seus pensamentos, né, o seu modo de visão, e vão se separando. Jesus não quer que nós sejamos separados. O Senhor quer que sejamos uma só comunidade, um só corpo, uma cabeça, um corpo. Os membros são bastante, mas o corpo é o mesmo. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que Ele que deu essa autoridade aos apóstolos, hoje celebrando São Pedro e São Paulo, o martírio deles. Nós peçamos a Deus a graça de poder nos entregarmos como eles se entregaram na evangelização, ao ponto de dar a vida por causa de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos de São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.